Lição 10. Espírito Santo, o capacitador. Data: 8 de março de 2026. Introdução, análise exegética, exousia e dinamis. No grego do Novo Testamento, exousia e dinamis são palavras diferentes, e entender essa diferença aprofunda muito a leitura bíblica. Ao exousia refere-se à autoridade delegada ou direito de exercer poder, frequentemente traduzida como autoridade, poder ou domínio no contexto bíblico grego. Ela enfatiza a influência moral, jurisdição ou privilégio, como o poder de governar ou decidir, derivado de exti, ser permitido. Dinamis significa poder ou força intrínseca, como energia potencial ou capacidade explosiva, raiz de palavras como dinâmica e dinamite. No Novo Testamento, distingue-se de exousia por focar na potência inerente, como o poder de Deus ou milagres. Diferenças-chave: termo, significado principal, conotação, exemplo bíblico contextual, exousia, autoridade, domínio delegado, direito, influência moral. Mateus 28:18, autoridade de Jesus. Dinamis, poder, força, energia, potencial, força explosiva. Atos 1:8, poder do Espírito. Esses termos são comuns no grego koiné do Novo Testamento, com exousia ligada à posição e dinamis à habilidade. Simplificando, fundamentação exegética, o dinamis do pneuma. Para entendermos o capacitador, recorremos a dois termos fundamentais no grego koiné e no aramaico. Dinamis. Em Atos 1:8, Jesus diz: "Mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo." Diferente de exousia, autoridade legal, dinamis é o poder intrínseco, a força explosiva e a capacidade de realizar o impossível. É a raiz da nossa palavra dinamite. Paráclitos. Em João 14:26, o Espírito é o conselheiro ou ajudador. Etimologicamente, é aquele chamado para o lado, para igual ao lado, kaleio igual chamar. O capacitador não age à distância, ele habita e assiste. Urushi, ruashi. No hebraico e aramaico, a palavra para espírito é a mesma para sopro ou vento. Isso explica a fenomenologia de Pentecostes, o movimento invisível que gera efeitos visíveis. Conclusão introdutória. Exousia. Significado principal: autoridade, direito legal, poder delegado, domínio legítimo. Ideia central: direito de agir. É o poder que vem por posição, permissão ou delegação. Não fala necessariamente de força, mas de autoridade reconhecida. Exemplos bíblicos. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Evangelho de Mateus 7:29. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Evangelho de Mateus 28:18. Deu-lhes poder, autoridade, para serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João 1:12. Aqui a palavra usada é exousia, autoridade concedida. Resumindo, exousia é igual a autoridade legal, um direito espiritual, posição concedida. Dinamis. Significado principal: poder, força, capacidade, energia ativa, milagre. Ideia central: capacidade real de realizar algo. É o poder em ação, a força que produz efeito. Daqui vem a palavra dinamite. Exemplos bíblicos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:8. Jesus realizou muitos milagres. A palavra usada é dinamis. Evangelho de Marcos 6:5. Aqui é poder ativo, manifestação sobrenatural. Resumindo, dinamis igual força, poder operacional, capacidade de agir. Diferença simples e poderosa. Palavra, ideia principal. Exemplo prático: exousia. Autoridade. Um policial tem autoridade. Dinamis. Poder, força. Uma arma tem poder. Um policial pode ter exousia, autoridade, mas precisa de dinamis, força, capacidade, para executar. Aplicação espiritual, muito importante. Jesus deu aos discípulos exousia, autoridade sobre demônios. Dinamis, poder do Espírito Santo para agir. Ou seja, autoridade e posição. Poder é manifestação. Primeiro tópico: a promessa do derramamento do Espírito. A democratização da dinamis. Este trecho revela uma transição de paradigma, a saída de uma atuação seletiva para uma atuação universal. Primeiro subtópico:
A quebra do monopólio espiritual. Na antiga aliança, a atuação do Espírito era pontual e específica. O padrão antigo. O Espírito vinha sobre profetas, reis ou juízes para tarefas determinadas, como vemos em 1 Samuel 19:20 e Ezequiel 37:1. A nova dispensação. Joel profetizou algo revolucionário, o derramamento sobre toda a carne. Interpretação. Imagine que, no passado, apenas alguns líderes tinham a chave, exousia, e a energia, dinamis. Com a promessa de Joel, Jesus abre o acesso para todos os que invocam o seu nome. Segundo subtópico, a abrangência sem fronteiras. O texto destaca que a expressão sobre toda a carne quebra paradigmas de idade, gênero e posição social. Inclusão total. A promessa alcança jovens, velhos, homens, mulheres, livres e servos. O filtro divino. A universalidade não é indiscriminada. Ela se aplica a todos que invocam o nome do Senhor. Joel 2:32. Interpretação exegética. Aqui, a dinamis, poder operacional, deixa de ser um privilégio de ofício e se torna um presente de filiação. O Espírito Santo, como Paráclitos, ajudador, agora está disponível para estar ao lado de qualquer pessoa que pertença a Cristo. Segundo o subtema, a dinâmica do agir sobrenatural. A interpretação fiel deste trecho revela que o derramamento não é silencioso. Ele produz ecos visíveis e auditivos. Primeiro subtópico, a linguagem do Espírito, profecias, sonhos e visões. O texto destaca que o Deus vivo se comunica através de canais específicos para edificar a igreja. Profecias. 1 Coríntios 14:3 é a voz de Deus trazendo consolo e exortação. Sonhos e visões. Representam a direção divina em momentos estratégicos, como o sonho de José, Mateus 1:20, ou a visão de Paulo, Atos 16:9. Interpretação. O Espírito Santo não é uma força estática, ele é ativo e sensível. Ele fala de formas que até uma criança, visões, ou um idoso, sonhos, podem entender. Segundo o subtópico, o propósito da manifestação, edificação e liberdade. A atuação do Espírito não visa o espetáculo, mas o crescimento espiritual. Edificação. 1 Coríntios 14:26. Tudo que o Espírito faz serve para construir a fé do corpo de Cristo. Liberdade. 2 Coríntios 3:17, onde ele é bem-vindo. A liberdade para o agir de Deus se manifestar com propósito. Conexão exegética. Aqui vemos a dinamis agindo como motor que gera os dons descritos em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Terceiro subtópico, o canal humano, comunhão e santidade. O texto conclui com uma exortação à postura do crente. Sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, Romanos 8:14. O crente precisa cultivar comunhão. Santidade é a condição para ser um canal sensível aos dons. Interpretação para EBD. Ser cheio do Espírito é ser uma antena sintonizada na frequência do céu. Segundo o subtema, a era do Espírito, dos últimos dias à eternidade. A interpretação fiel deste trecho revela que o Pentecostes não foi um evento isolado, mas a inauguração de uma nova era. Primeiro subtópico, o gatilho escatológico. Naqueles dias. Na terminologia bíblica, expressões como naqueles dias ou últimos dias sinalizam a chegada do Messias e o desenrolar do plano final de Deus. Identificação de Pedro. No Pentecostes, Pedro declara que aqueles eventos eram o cumprimento da profecia de Joel sobre os últimos dias, Atos 2:17. O início da contagem. Esses dias começaram com a vinda de Jesus, o envio do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho, João 15:26. Interpretação. Devemos ensinar que os últimos dias são como o último capítulo de um grande livro, onde o Espírito Santo é o protagonista que guia os heróis, a igreja. Segundo o subtópico, a atuação contínua e o selo. A descida do Espírito em Pentecostes inaugurou a igreja, mas sua função não parou ali. Continuidade. O Espírito Santo atua continuamente na vida do crente desde a sua descida até o arrebatamento. O selo da promessa. Ele é o selo que garante a nossa herança, Efésios 1:13. Vigência da graça. A profecia de Joel permanece válida durante toda a dispensação da graça, alcançando todos os que creem em todos os tempos, Atos 2:39. Segundo tópico, o cumprimento, poder para testemunhar. Análise exegética, a pneumatologia do revestimento. Terceiro subtema,
a ontologia e a função do revestimento, em dio, a exegese do termo, em dio. Em Lucas 24:49, revela uma profundidade que vai além de uma simples metáfora de vestuário. Significado semântico. Literalmente significa entrar em uma roupa ou vestir-se como uma armadura. Na exegese bíblica, isso aponta para uma capacitação que é externa em origem, do alto, mas que envolve completamente o indivíduo para o serviço. A natureza da dinamis. O texto expande o conceito de poder. Ele não é limitado à resistência moral contra o pecado, Romanos 8:13, mas é multifacetado. Proclamação. Gera ousadia, parecia. Para o anúncio, Atos 4:31. Operacionalidade, autoridade para o sobrenatural e milagres, Atos 6:8. Edificação, sabedoria para a estrutura do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:7. Segundo subtópico, a fenomenologia inaugural, vento e fogo. A descida em Pentecostes é tratada como um evento solene e irrepetível em sua forma sensorial plena. O som audível, o vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, não é apenas um fenômeno meteorológico. Exegeticamente, ele evoca a ruach criadora de Ezequiel 37:9, simbolizando a vida de Deus soprando sobre a igreja recém-formada. A visão visível, as línguas como que de fogo, Atos 2:3, remetem à teofonia do Sinai, Êxodo 19:18, e à promessa joanina de purificação, Mateus 3:11. Unicidade do evento. A exegese rigorosa distingue Pentecostes como a inauguração oficial da Igreja como corpo de Cristo, Efésios 1:22 e 23, razão pela qual esses sinais audíveis visíveis específicos marcaram apenas aquele momento histórico. Terceiro subtópico, evidência física versus dom espiritual. O texto estabelece uma distinção técnica crucial entre a recepção inicial do Espírito e a distribuição de dons para o culto. Evidência inicial. O falar em outras línguas, Atos 2:4, é apresentado como uma prova física imediata do batismo no Espírito Santo, com suporte em múltiplos registros bíblicos, Atos 10:46 e 19:6. Distinção de variedades. Há uma separação clara entre as línguas do batismo, evidência, e o dom de variedade de línguas. Enquanto o dom ministerial exige interpretação para o uso público, 1 Coríntios 14:27 e 28, a evidência do revestimento é uma manifestação direta da plenitude do Espírito no indivíduo. Sfragis versus revestimento, endio. Selo, ocorre na salvação, Efésios 1:13 e 14, garantindo propriedade divina. Revestimento ocorre no batismo no Espírito Santo, capacitando o crente com poder operacional, Atos 2:2 ao 4. Terceiro tópico, a continuidade do derramamento do Espírito. Análise exegética, a economia dos dons. Nota importante. No contexto bíblico e teológico, o termo economia não se refere a finanças, mas à gestão e administração do plano de Deus na história. A palavra deriva do grego economia. Aqui está a definição exegética rigorosa, etimologia e morfologia. A palavra é composta por dois radicais. Icos, casa-lar. Nomia, lei, regra, administração. Portanto, economia significa literalmente a lei da casa ou a administração de um lar. No mundo antigo, o economos era o dispenseiro ou administrador que gerenciava os bens do Senhor para que nada faltasse aos moradores. Primeiro subtópico, a extensão da promessa, o dom Doriá. O texto afirma que o dom do Espírito, Atos 2:38, é o cumprimento de Joel. Termo grego, Doriá, diferente de caris, graça. Doriá enfatiza o caráter gratuito e o presente ministerial do próprio Espírito. Diferenciação crítica. A exegese reforça que o revestimento de poder é distinto do novo nascimento. Em Samaria e Éfeso, a regeneração, salvação, ocorreu antes do revestimento, Atos 8:15 e 16, 19:2 ao 6. Na casa de Cornélio, a ordem inverteu-se para provar a aceitação dos gentios, mas os eventos continuam sendo teologicamente distintos. Segundo subtópico, diversidade e unidade, diéreses. O termo diversidade em 1 Coríntios 12:4 é a chave para entender como a igreja funciona sem entrar em caos. Exegese, diéreses aponta para distinções ou distribuições. O Espírito não dá a mesma coisa a todos.
Participação trinitária. Há em destaque uma divisão de tarefa divina. O Espírito distribui dons, o Filho dirige ministérios e o Pai opera resultados ou efeitos. Evidência contínua. Enquanto falar em línguas é a evidência inicial, o fruto do Espírito e o exercício dos dons são as evidências contínuas. Terceiro subtópico. O propósito dos carismata. Os dons não são prêmios de santidade, mas ferramentas de utilidade. Definição. Carismatas são dádivas de graça. Soberania. O Espírito reparte como quer, katós bulete, o que elimina a base para a soberba. Se o dom é distribuído soberanamente, o mérito não é do portador. Finalidade. O critério é o sinfero, o que for útil ou proveito comum. 1 Coríntios 12:7. Síntese exegética da conclusão. A capacitação contínua. Ao dizer que o Espírito é o capacitador divino, você evoca o conceito de dinamis, poder em ação. Essa não é uma força estática, mas uma energia que habilita o crente para o testemunho. Vida no Espírito versus vida pelo Espírito. O viver no Espírito refere-se à nossa posição espiritual através dos fragis ou selo. O viver pelo Espírito refere-se à nossa caminhada sob a economia. A administração divina, onde somos guiados, revestidos o indío. Testemunha viva. O resultado final de toda a doutrina do Espírito Santo é a parecia ou ousadia. O crente pentecostal é aquele que, revestido de poder, rompe o silêncio e manifesta o reino. Fechamento de ouro. O Espírito Santo não é apenas um convidado em nossa história. Ele é o nosso economos administrador. Ele nos deu a Doriá, o dom do Espírito para nossa salvação, e os carismata, dons espirituais, katós bulete conforme a sua vontade, para que possamos produzir o sinfero, proveito comum, que vivamos nesta plenitude. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre. Por Evangelista Denilton Costa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Declaração Pública da Fé, ative o sininho na opção todas e compartilhe em grupos ministeriais e de escolas bíblicas dominicais e com todos aqueles que são amantes do conhecimento da Palavra de Deus. Até a próxima EBD.